Hoje vamos ter a presença ilustre do Dr. Nelson Bisneto. Ele é fisioterapeuta, já sim, mas não precisa ficar preocupado. Ele também é médico, formado pela Unirio. Agora ele atua como cirurgião geral, mas ele também é residente em endoscopia. Tudo lá no Rio, carioca, bobo, né? Mas não nego ele. Cidade maravilhosa. Mas assim, a aula vai ser sensacional, galera. Fica ligado aí. Tentem não conversar muito no chat, eu sei que tem uma interação bacana, mas vamos prestar atenção que vai ser legal. Ele vai começar falando sobre a formação dele, residência, o que que é legal saber, o que não é legal saber, e depois vai dar uma aula super massa sobre cirurgia geral, o que cai bastante nas provas de residência. Vocês vão ver que é um professor bem bacana mesmo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vou passar a palavra agora pro professor Nelson. Então, fiquem à vontade aí e aproveitem bastante a aula, tá bom? Professor Nelson, pode contar da sua formação, tá bem? Obrigado. Bom, então assim, basicamente falando da formação, né? Eu, antes de medicina, fiz fisioterapia, isso lá em 2004, terminei em 2008, aí fiquei um ano ainda pensando se mantinha ou não, depois resolvi estudar para medicina e entrei no pré-vestibular. Aí fiz a faculdade, você é do Rio, você conhece, deve conhecer a Unirio, né, que o pessoal de fora conhece como Unigran Rio, mas a Unirio é federal, e aí eu fiz de 2011 até 2016. E durante esse tempo continuei trabalhando normal com fisioterapia na emergência do Albert, no hospital aqui de Realengo. Depois já emendei direto para a residência de cirurgia geral. Na minha época ainda eram 2 anos. Né? Agora, o pessoal que veio depois de mim ainda pegou 2 anos, mas agora você tem a opção de escolher entre 2 ou 3 anos. Fiquei depois, terminei um ano trabalhando, não larguei a clínica ainda, onde tiver com um bom retorno eu vou. Então, assim, clínica médica, CTI, ou o próprio plantão na cirurgia geral, tanto faz. Claro, minha preferência é a cirurgia geral, mas eu não deixo de plantão no CTI e emergência clínica também não. Aí fiquei um ano então trabalhando, mais focado na cirurgia geral, e agora comecei em março aí a residência de endoscopia em Ipanema. Então, assim, falando do pessoal que vai de fato entrar agora, né, para prestar a prova, cirurgia geral tem a opção de 3 anos, tem a opção de 2 anos. Eu acho que eu sei que é difícil para quem está entrando agora, já tem uma noção, mas se o cara já tiver uma noção do que ele quer, dependendo da especialidade, às vezes não vale a pena perder tempo fazendo 3 anos. Então, assim, o cara quer fazer, sei lá, cirurgia oncológica, beleza. Eu acho que vale a pena ficar 3 anos para pegar uma mão melhor. Mas, vou fazer plástica. Já tenho alguém na família que é plástico, já tenho um tio, um pai, mãe que é plástico, já tenho um grupo de amigos que se formou na frente que é plástico, já tem um consultório. Esse cara ele não precisa perder, digamos assim, entre aspas, 3 anos da vida dele dentro da residência de cirurgia geral, porque ele ainda vai pegar mais 3 anos de plástica na frente. Então, assim, eu acho que tem que ponderar muito a carreira, do que o cara quer fazer, para não perder muito tempo na residência, porque já são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais 3 anos na segunda residência. Às vezes vai fazer um ano de fellow, até se inserir no mercado, é muito tempo. Então, a gente tem que ter uma boa formação, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber otimizar o tempo. Então, pensando na área da cirurgia geral, tem muito isso. Você tem que ver o local que você vai fazer também. Eu, durante a residência, não tinha a opção de só fazer a residência, tinha que trabalhar também. Então, tinha que trabalhar e a residência de segunda a sexta você vai dar plantão de noite. Então, se você pegar uma residência que é muito puxada, você não vai conseguir levar bem a residência, trabalhar à noite, então no dia seguinte pronto para ir para o centro cirúrgico, para tocar um ambulatório e vai ter plantão na residência. Então, eu acho que também tem que ver muito o tipo de residência que a pessoa quer fazer. Eu tenho disponibilidade de me doar totalmente para residência. Eu vou fazer só residência, vou fazer um plantão ou outro. Cara, pega um hospital que você achar que tem que ser, mas o hospital é pesado, não importa. Vai fazer de acordo com a tua realidade. Agora, se uma pessoa, eu sou casado, eu tenho filho, eu não tenho filho, mas eu ajudo a pagar as contas da casa dos meus pais, dos meus avós. Você tem que ver bem o local que você vai fazer a residência, porque se você pegar um local muito pesado, você não vai trabalhar.
Ou você vai trabalhar mais ou menos, vai levar a residência mais ou menos, e no final não fez nada direito, nem a residência, nem o trabalho. Então, acho que isso daí tem que ser considerado. Aqui no Rio, eu fiz a residência no Cardoso, que é um hospital federal. Não é um hospital que tem... ele tem porta aberta para receber pacientes que vêm de casa, mas ele não é emergência porta aberta para o bombeiro. E isso faz toda a diferença na residência de cirurgia. Porque sem bombeiro e sem ortopedia, trauma não vai para esses hospitais. Você só recebe o que vem de casa. Mas, se você fizer uma residência boa, que você aprenda bem os conteúdos, se você vai aprender bem o cólon, você vai aprender bem uma hérnia, você vai aprender um estômago, você vai levar esse conteúdo para o trauma. Então, assim, eu sei que as pessoas têm medo no começo, mas você desenvolve. Você consegue levar. Se você aprender bem isso, se você aprende isso devagar com a técnica, você sabe fazer isso rápido depois. Por mais que assuste as pessoas, né? Então, eu fiz no Cardoso Federal, mas desde o meio do R2 eu já trabalhava no Albert, na cirurgia geral. E o Albert é porta aberta, é emergência de trauma mesmo, é bombeiro chegando. Então, isso daí complementou muito a residência. É claro que você tem hoje opções de residências que tem convênios com hospitais onde você tem emergência de trauma, mas isso nada te impede também de ir por fora, você ver um dia, ou você conversar com o preceptor, você demonstrando interesse, os preceptores não vão se negar a liberar você em determinado tempo, e mesmo que se negue, a gente tem por lei direito ao estágio eletivo. Então, se o preceptor for contra, você pega aquele seu mês e roda no hospital que você quiser, na cidade que você quiser. Não tem problema. Quanto ao mercado da cirurgia geral, como está hoje? Tem plantão, sim, tem plantão para cirurgião geral, pelo menos você pensando aqui em Rio de Janeiro. Existe mercado, mas é concorrido. Óbvio, mas está concorrido para todo mundo. Lá no Albert, onde eu trabalho domingo, eu tenho gente que é residente de onco, residente de plástica, urologista formado, e está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo trabalhando ali na emergência como plantonista. Você, dependendo para onde você vai seguir o ramo, você vai ter um pouco mais de facilidade ou não. Geralmente, na cirurgia geral, você acaba entrando na equipe de alguém. Então, você vai ser da equipe do fulano, que você vai operar as coisas mais básicas, você vai ser o segundo auxiliar, no máximo o primeiro. E aí você vai começar a catar seus pacientes. Pode ou não aceitar plano de saúde, vai depender de você, depende do valor que você vai querer cobrar da consulta, se você está disposto a se submeter aos planos de saúde que vão te oferecer. No geral, tem planos que pagam razoável, tem plano que paga muito ruim, né? Então isso aí não tem muito para onde fugir. Ou você vai bater e vai tentar fazer um negócio no particular, ou vai ter que se submeter aos planos de saúde. A grande maioria das pessoas hoje que entram na cirurgia geral, você pode botar aí que mais de 90% não quer a cirurgia geral. As pessoas querem o título de cirurgia geral para poder fazer a prova da sua especialidade de fato. O Brasil deveria seguir o modelo que a gente tem na Europa, que a gente tem na Colômbia, que a gente tem na Bolívia, que as pessoas fazem a prova direto. E aí entra para a cirurgia geral quem quer. Não, eu quero cirurgia geral, então vai fazer os 3 anos de cirurgia geral. Hoje a gente tem muito isso, o pessoal leva a residência nas costas esperando só o título para a próxima residência. Tentaram contornar isso com os 3 anos, mas é um contorno mais ou menos. Hoje eu faço endoscopia. Para quem não sabe, a endoscopia, o pré-requisito dela é clínica médica ou cirurgia geral. Tá? Você pode fazer tanto um quanto o outro para fazer o R3 de endoscopia. Residência de endoscopia não é uma das residências mais faladas. Assim, vocês vão ver que a maioria das pessoas, ninguém fala muito de endoscopia, ninguém entra na faculdade falando que quer ser endoscopista, você descobre isso no decorrer do tempo. E eu percebi isso porque na residência de cirurgia geral, você vê que tem muito paciente que vai depender de endoscopia e que vai depender principalmente de CPRE, que no Rio de Janeiro a gente não tem praticamente, na rede pública. Então, eu comecei a me chamar a atenção pela qualidade de vida. A endoscopia tem uma qualidade de vida melhor que a cirurgia. Você pode fazer com uma estrutura menor. E apesar dos planos de saúde não te pagarem também, dependendo dos procedimentos, você pode acabar ganhando na quantidade ou no volume. Isso pensando nas endoscopias diagnósticas, a endoscopia simples, todo mundo sabe, para rastreio de H. pylori. Mas tem uma parte da endoscopia terapêutica e tudo mais que não é muito, que só quem está lá dentro vai saber que você vai começar a ter contato com esse tipo de coisa.
na parte da residência. Eu falo isso pelo meu serviço. Eu e a outra residente, cirurgião geral, os R2 da gente, cirurgiões gerais, os que vieram antes e os outros que vieram antes. Então, está tendo uma migração das pessoas que fazem cirurgia geral para a endoscopia, pegando um mercado que era muito da clínica médica. Os cirurgiões estão começando a ver isso. Aqui no Rio, nem tanto, mas São Paulo, um pouco mais, a concorrência está começando a subir. É uma boa carreira também, tem os seus problemas com todas as outras, a dificuldade de entrar no mercado e tudo mais, mas é uma carreira boa, uma carreira legal, e estudando dá para tocar o seu serviço. Uma coisa não exclui a outra, o fato de eu estar na endoscopia não me exclui da cirurgia geral, eu não deixo de operar meus pacientes, não deixo de fazer meus plantões de cirurgia geral por estar na residência de endoscopia. O consultório, como eu estou falando agora aqui, meu consultório de cirurgia geral, mas daqui a pouco vai ser também para receber paciente de endoscopia, não tem problema nenhum. Um paciente que eu receba e que eu faça uma endoscopia e veja, ele tem um câncer de estômago, eu como cirurgião posso também resolver, posso operar. Claro, se ele vier encaminhado de um outro médico, eu não vou pegar o paciente do outro, mas nada impede de você conjugar as duas coisas. Tem o ramo da bariátrica, que é um ramo que está crescendo muito, tanto para endoscopia quanto para cirurgia geral, o pessoal fazendo cirurgia bariátrica por vídeo, endoscopia vem com balão, mas já tem técnicas de cirurgia, digamos assim, bariátrica por endoscopia, o paciente opera no mesmo dia e vai embora. Então tem muita novidade, tem muita coisa boa para se aprofundar nessas áreas. A área da cirurgia é uma área boa, que diferente das áreas clínicas, que o clínico ele depende do consultório, sem consulta o clínico não ganha, cirurgia geral ganha os procedimentos. E assim, apesar dos planos de saúde pagarem pouco, mas paga. Então se você vai lá, uma profunda que te pede, uma traqueostomia, uma paracentese que seja, que é bobo, que é simples, mas paga. Paga 60, paga 100 reais, mas às vezes é melhor do que o clínico que nem recebe isso. É só aquele valor da consulta e acabou. Então, é um bom ramo. As provas de residência, tirando aqui pelo Rio de Janeiro, tem uma concorrência razoável, tá? Não é a mais fácil de passar, mas também não é a mais difícil de passar. Se você estudar o mínimo, aquele básico, digamos, se você fizer aquela lição de casa, ler as apostilas, fazer aquela quantidade de questões que são determinadas pelo tempo, principal, fazer as provas passadas, dá para entrar. Eu, durante a faculdade, e mesmo foi durante a preparação para a residência, eu nunca fui fã daquilo de ficar a madrugada inteira acordada, e vou deixar de fazer isso e aquilo porque eu tenho que estudar, vou deixar de sair à noite porque eu tenho que... Não, eu nunca fiz isso, nunca fui fã disso, quem quiser, as pessoas fazem. Mas assim, você segue o teu ritmo, bota lá a apostila lá. Você vai ler 2 apostilas essa semana, lê 2 apostilas. Terminou antes, porra, não quer fazer nada, quer fazer outra coisa, não vai fazer nada. Quer adiantar a próxima da outra semana? Adianta da outra semana, na outra semana só tem uma. E se quiser adiantar, adianta. Se não der, pelo menos você já adiantou uma. E assim vai levando. Para a prova em si, quando chega, eu não sei esse ano, por causa da pandemia, se vai ter alguma alteração da data das provas. Mas geralmente as provas são meados de dezembro e janeiro. A dica é essa. Cara, até agora a gente está em setembro, não estuda nada. Tipo, chutou o balde, não leu nada, vai pegar a prova. Se você não aprendeu em um ano, não vai aprender agora em um mês, em 2 meses. Então, assim, pega a prova passada e vai estudar. E vai resolver a prova passada. E, assim, a gente está pensando justamente numa prova, você não está aqui para aprender, você está aqui para decorar e fazer uma prova passada. Aprender, você aprende durante a faculdade, aprende durante o curso, mas para a prova é questão passada. E vai fazendo isso. É uma coisa que eu sempre fiz durante a faculdade, faço hoje, inclusive com outros temas que não só da medicina, com temas de economia e outras coisas, é aproveitar o nosso tempo perdido no carro, porque a gente fica muito tempo no trânsito. Eu mesmo parei para Ipanema na residência, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todo dia. Escutar. Bota as coisas no telefone, pluga no rádio do carro e escuta. Eu sei que é maneiro escutar o Spotify, ficar ouvindo música, ficar ouvindo bobeira no YouTube é legal, mas é um tempo perdido. Então, assim, eu escuto muito podcast. Claro que não vai ter um podcast para a prova, mas eu sei que o MedCurso, o MedCel, enfim, os cursos no geral têm vídeos nas suas plataformas. Então, isso é uma coisa que eu fazia.
pegava o telefone, plugava no áudio do cara e escutando aquela aula do cara. E o cara estava dando a aula e estava ali dirigindo. É 1 hora no carro ouvindo e na volta é mais 1 hora ouvindo. E amanhã vai ser mais 1 hora ouvindo. Então chega uma hora que só que você ouvir aquilo, tem hora que realmente você não está prestando atenção. Você desviou o pensamento, está lendo alguma coisa no trânsito, mas você está ouvindo. Você está ouvindo e às vezes você lembra de uma coisa que você não sabe nem de onde veio, mas foi porque você ouviu ali, achou que não estava prestando atenção e o negócio ficou. Então eu fiz muito isso durante a formação, com as aulas do Medcurso. O Medcurso ele tinha a aula presencial, nunca fui muito fã de gravar, mas tinha uma aula no site que eles deixavam. Gravava aquilo ali da placa de som do computador e ficava ouvindo. E escuta e vai ouvindo aquilo e quando você vê, a quantidade de tempo que você está no trânsito, que você está na academia, que você está correndo, que você está caminhando, você pode conjugar uma atividade física enquanto você está estudando, nada impede. Né? As pessoas ficam muito naquela ansiedade, é ano de residência, eu não tenho tempo nem para estudar, que dirá para ir para uma academia, é impossível. Cara, vai fazer a tua corrida, 40 minutos de corrida, 40 minutos de musculação, bota o fone de ouvido e escuta a aula. A aula está ali, hoje em dia a gente tem muita coisa. Não precisa ir longe, há 10 anos atrás o pessoal não tinha isso. A gente tem a tecnologia a nosso favor, então dá para usar. Entendeu? Não tem desculpa de que não teve tempo. Tempo a gente tem. Né? Não estou dizendo que vou virar todas as madrugadas estudando, vou dormir 1 da manhã, acordar às 5. Não, tem gente que faz, beleza. Mas as pessoas normais, que não vão conseguir fazer isso, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é uma boa ferramenta aí para estudar. Então, prova passada, né, principalmente nessa reta final, é questão de estabelecer uma meta. Eu vou fazer 400 questões por semana. Beleza, vou fazer 400 questões por semana. Tem no aplicativo, tem no papel, se quiser imprimir, que prefere trabalhar no papel, cada um faz do seu jeito, mas bota uma meta. Eu acho que o principal, assim, a gente hoje, as pessoas têm muito objetivo. Meu objetivo é passar uma prova de residência. É passar para a prova de cirurgia, é passar para a prova de clínica, é passar para a prova de obstetrícia. As pessoas têm o objetivo, mas ninguém tem as metas de como alcançar o objetivo. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, e que eu fiz isso durante a residência, no preparatório, é você traçar uma meta. A minha meta são 2 apostilas por semana. Minha meta são 400 questões por semana, não importa, você tem que botar uma meta. Uma meta que seja, não seja impossível de você alcançar, mas também que não seja uma meta do tipo, essa semana, em um dia resolvi minha meta, tenho 6 dias livre agora para não fazer nada. Também não. É um meio termo que te desafie, mas que você tenha a tua vida, que você consiga fazer outras coisas também, porque vocês vão ver isso não só agora. Eu sei que o R1 é chato, eu estou no R1 de endoscopia também, eu sei que é chato, mas a vida não é só medicina. A vida tem outras coisas também. E a gente perde muito tempo na faculdade, a gente perde muito tempo na residência, então quando você para para ver, a vida está passando. Então, assim, tem que estudar, tem que levar a faculdade a sério, tem que levar o preparatório, levar a residência, mas tem outras coisas também que, mas eu vou ganhar dinheiro lá na frente eu vou ter isso. Mas a idade que você tem hoje não vai ter de novo. Então, assim, tem que saber mesclar, tem que aprender a mesclar isso já desde cedo. Beleza. Cara, eu acho que de residência é isso, que dá para falar. Agora a gente pode ver, então, falar um pouco desses temas, né? Assim, mais ficar na prova e tudo mais. Perfeito, professor. Manda bala. Então, vamos lá. Cara, assim, então vamos lá. Pensando em prova de residência, no tema de cirurgia, o que costuma cair? Trauma, geralmente cai. Toda questão de cirurgia vai ter pelo menos 2, 3 questões de trauma. Então, o que é esperado que se saiba na prova? O atendimento inicial ao politraumatizado. É o ABCDE. Isso sempre cai, as pessoas sempre caem nas provas. Queimadura, um tema que sempre cai. Geralmente eles colocam superfície queimada. Geralmente é isso. Ou eles colocam a superfície queimada total, ou eles colocam a parte de 1º grau e o resto de 2º e 3º grau para confundir. A prova geralmente costuma cobrar esse tipo de coisa. Vamos ver o que mais que cai. Herpes, que a gente fala um pouco daqui a pouco, geralmente costuma aparecer também nas provas de residência. Câncer, principalmente os cânceres mais comuns. Câncer de colo, câncer de estômago, às vezes um câncer de esôfago, mas no geral, câncer de estômago, câncer de colo são temas que sempre vão cair. Dentro do trauma, geralmente é lesão de fígado e lesão esplênica.
Geralmente costuma ser isso, são os principais. Vocês vão pegar, tem aquela tabela do grau de lesão renal, lesão pancreática, lesão de duodeno, pode ser que caia. Mas, geralmente, fígado e baço. Deixa eu ver quem mais que cai. Tireoide costuma cair de vez em quando também. Diferenciação dos nódulos de tireoide, nódulo quente, nódulo frio, geralmente quando é benigno, quando é maligno. Aprofundar em câncer de tireoide, não muito, mas essa parte hormonal da tireoide costuma cair também. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. Temas de obstrução intestinal geralmente é uma coisa que sempre aparece. Obstrução, às vezes pegando aqueles sinais radiológicos no raio-x, às vezes falando nos temas gerais do que causa, não só da obstrução intestinal em si, mas a descompensação clínica que vem associada nos pacientes com obstrução intestinal. Geralmente está presente aquelas questões sobre o paciente que está desidratando, questões sobre o choque. Esses temas que eles pegam, às vezes, um tema como uma obstrução e vão tentando abranger outros temas envoltos nisso. Então, são questões que costumam cair também. Aquela parte que vocês até têm na postura de cirurgia sobre anestésio, risco cirúrgico e tal, não é algo que costume muito cair na prova. Mas às vezes é bom dar uma olhada naquela parte das medicações que tem que ser suspensas, que sempre tem uma banca ou outra que costuma pegar qual medicação tem que ser suspensa antes da cirurgia. Esse tipo de coisa também pode aparecer. O choque, o choque geralmente vai entrar na prova de cirurgia, o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico nem tanto, mas eles podem tentar dar uma mesclada nas questões, botar o choque cardiogênico junto com o choque hipovolêmico. Então é bom saber aquelas tabelas onde eles falam sobre os sintomas de quem está perdendo até 750 de volemia, até 1,5 litro, acima de 3 litros, quando está taquicárdio, quando está hipotenso, quando altera a consciência. Essa tabela eles gostam muito de mesclar com isso nas questões de trauma que vão abordar o choque. E, assim, é óbvio, a gente estuda, mas sempre vai ter aquela questão que vai ser o rodapé do livro, que você não vai acertar, eu não acertei, 90% não vai acertar, e um ou outro vai. Então, assim, o foco na prova da residência tem que ser, você não pode errar as questões que todo mundo acerta. Isso é o que não pode acontecer. Porque as questões que é rodapé de livro, você vai acertar uma, o outro vai acertar outra. Por exemplo, câncer de pâncreas. Adenocarcinoma é mais conhecido. Então, todo mundo sabe, adenocarcinoma de pâncreas, vai comprimir colérico, vai gerar icterícia. Esse modo de questão todo mundo vai saber. Agora, quando ele coloca um marcador tumoral que ninguém lembra, associado a um tipo de neoplasia intraductal cística, mucinoso, não adianta. A maioria das pessoas não vai lembrar isso. Isso nem vai estar sendo focado na apostila. Então, assim, esse tipo de questão é aceitável que você erre. E agora, outras questões, como às vezes eles colocam, paciente começou com enjoo, náuseas, e no dia seguinte a dor irradiou para a fossa ilíaca direita. E o cara bota nas questões, nas respostas. Se você não botar apendicite, é o tipo da questão que essa, assim, todo mundo vai acertar. Então, se você não botar, essa daí é uma que realmente as pessoas passaram para frente, que esse tipo cai. Esse tipo de questão vai cair. Uma questão muito simples, direta. Isso é apendicite. Uma questão muito simples e direta. Um paciente que está com dor em hipocôndrio direito, dor na palpação, uma positiva no ultrassom. Colicistite é jogo rápido, é pergunta direta, não é pergunta para você perder tempo. É um assunto que costuma cair também: vesícula, via biliar, icterícia, a coredocolitise. Você saber interpretar essas causas de icterícia no paciente, geralmente associadas ao pâncreas, colédoco e vesícula. Então são questões que costumam cair muito também. Muitas são assim, diretas. Outras ele vai fazer um texto grande, né, pelo menos não sei nos outros estados, mas pelo menos aqui no Rio é muito comum eles perguntarem do paciente que tem um nódulo no fígado e aí fez um exame de contraste. E aí o nódulo ficou captante, ficou hipercaptante, e eles vão perguntar se é hiperplasia nodular focal, se é adenoma, se é câncer. Essa questão volta e meia aparece nas questões aqui do Rio. O Rio de Janeiro costuma repetir muito as questões, assim. Às vezes, na cara dura, repete a questão inteira, mas, no geral, altera uma coisa ou outra.
Mas o modelo da questão é sempre muito parecido, né? Salvo se trocar a banca. Mas, no geral, a banca da SES, a banca da Jungular sempre segue esse mesmo estilo de questões. Então, é isso. Assim, basicamente, o que cai é aquilo que está ali na apostila. Os cursos preparatórios, eles separam bem assim, o que cai mais. Mas o principal é você fazer prova passada. Porque às vezes isso que eu estou te falando é aqui do Rio, mas você fazer uma prova em São Paulo, os caras já cobram outro estilo de questão. Aí você vai para outro estado, já mudou completamente, o foco dele já é outro. Eu falo pelo Rio de Janeiro, que foi o único lugar para onde eu fiz prova, eu não fiz para os outros estados. O estilo do Rio é esse. Agora, o certo é você pegar, pô, eu vou fazer prova em Minas, fazer prova em São Paulo. Pô, qual que você quer? Ah, eu quero o Sul e São Paulo. Cara, pega as provas de 2010 para cá e vai vendo. E você vai sentir o que repete, o que o cara pergunta mais. Pô, esse cara, esse estilo de prova gosta de pegadinha, esse estilo é mais direto, esse estilo é para pensar. E você vai sentir isso, fazendo a prova passando do local para onde você quer ir. Então não adianta sair. Eu sei que a plataforma de estudo na residência tem N lugares, você bota lá, você tem os 27 estados do Brasil, você tem as provas de N hospitais dos estados que você nunca ouviu falar que existem a prova lá, mas você pode pegar de qualquer um. Então, assim, foca do onde você quer. Tipo, Rio, São Paulo, são semelhantes. Nordeste vai ter um estilo de prova diferente. As provas do Nordeste são mais difíceis que as provas de São Paulo. Então, assim, a gente não tem muito tempo. Então, foca naquelas, refaz as provas, entendeu? É muito bom você faz a prova, vê por que errou, beleza, errei por causa disso. Daqui a 2 semanas, refaz a prova. É importante você fazer isso de novo. Ah, mas eu já sei a questão, eu vou bater o olho e vou lembrar, ótimo. Porque quando chegar na prova da residência, de fato, vai ter uma questão parecida com aquela, você vai bater o olho e vai lembrar, pô, essa daqui eu já vi. É tal coisa. Você vai marcar direto e sobra mais tempo para as outras questões. Então, o foco é esse, é estudar no geral, focando no local da onde você vai fazer a prova, estudar com papel, fazendo as questões, lendo material, aproveitando o tempo todo que você tiver, o seu tempo livre, o que você puder usar de tecnologia para te facilitar, o ideal é que você use. Usa ao teu favor aí. Eu tenho facilidade vendo vídeo. Tá? Então bota o vídeo e fica assistindo o vídeo. Não precisa ficar só lendo. Tem gente que tem mais facilidade vendo vídeo, vai ver mais vídeo. Não, eu escuto, consigo aprender bem. Faz outra coisa e vai escutando. Não tem problema. E assim cada um vai levando o estudo da melhor forma. Eu tenho aqui, que eu deixei aqui no computador, sobre câncer de estômago. Então, assim, geralmente sempre cai uma ou duas questões. Então, a gente fala um pouco de câncer de estômago, Pode que eu ser. acho que é um tema relevante. Bom, então vamos falar um pouco agora de câncer de estômago. É um tema que é presente nas provas, tá? Ele cai. E a primeira coisa que a gente diferenciar, câncer de estômago tem, a grosso modo, duas formas, o câncer precoce e o câncer avançado. O câncer precoce de estômago não é o tipo do câncer que vai cair na prova de residência. O câncer precoce de estômago, ele é um câncer de quem faz rastreio, de quem pesquisa. Ele não é o câncer clássico do paciente que chega na emergência com dor e você tomografa, faz uma endoscopia e tem um glaucoma no estômago. Não é esse. O câncer precoce é aquele cara que você faz uma endoscopia porque o cara tinha sintoma dispéptico e o cara tinha uma áreazinha de metaplasia que você biopsiou e remarcou para rever esse cara daqui a 6 meses. Aí daqui a 6 meses ele volta, tem uma areazinha estranha que você biopsiou, tem uma displasia. Beleza. Aí daqui a 6 meses ele volta, ele tem uma lesãozinha ali que só está na mucosa, um câncer 1A, só mucosa, e que se você fizer a ressecção da mucosa, você cura o paciente. Esse é o câncer precoce. Esse é o câncer de quem faz rastreio, esse é o câncer de quem tem uma saúde boa, uma saúde de qualidade, uma saúde com acesso ao sistema. E aí ele tem N classificações, já é uma coisa um pouco mais específica. Né? Não é algo que vai ser muito cobrado nas provas de residência, porque já é um tema bem de especialidade mesmo. No câncer de estômago avançado, né, que é o câncer de estômago que a gente pega no nosso dia a dia, é o câncer do paciente que deu entrada na emergência, se queixando que está com dificuldade de comer, que está aguardando o CIGEG há 6 meses e que perdeu 30 quilos. Esse é o câncer de estômago que a gente vai atender. É esse o molde de paciente que chega na questão de prova. O cara emagrecido, com sintoma dispéptico,
que está assim há alguns meses e agora que chegou na emergência. Tá? Então, assim, o câncer de estômago, principal é o adenocarcinoma, tá? Existem outros cânceres, existem linfomas, existem malte, existem outras coisas, mas 95% das vezes o câncer de estômago vai ser adenocarcinoma, tá? Tá tendo uma diminuição da incidência do câncer de estômago, ultimamente, tá? Isso é uma diminuição que está tendo não só no Brasil, mas está tendo no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Dessa forma, assim, ele é 2 a 3 vezes mais comum nos subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos. No Brasil, ele, apesar de ser subdesenvolvido, algumas coisas ele está melhorando, ele está seguindo mais o rumo dos países desenvolvidos, está diminuindo a incidência aqui. Quanto aos fatores de risco, o principal fator de risco que a gente vai ter é o H. pylori. A infecção pelo H. pylori é o principal fator de risco. O H. pylori, seguido dele temos a dieta. Dieta é coisa boa, fritura, embutidos, salame, linguiça, tudo que é bom nesse estilo tem uma agressão na mucosa e isso daí predispõe ao câncer de estômago. Associado a isso, alterações genéticas, tá? Alterações genéticas tanto de alteração de telômero, microsatélite, ativação de oncogene, próprio oncogene, genética no geral, claro, com os fatores ambientais ajudando. O tabagismo vai entrar em todas as doenças. Você pega câncer de esôfago, tabagismo, estômago, tabagismo, pulmão, tabagismo, câncer de colo, tabagismo está sempre presente. O refluxo, no caso dos pacientes operados, então o paciente que fez uma gastrectomia total, seja por N motivos, foi por uma úlcera, não tem nada a ver com câncer, mas a reconstrução facilita o refluxo biliar, pode dar câncer. Hipocloridria também é outro fator de risco. E o principal deles, como eu falei, é o H. pylori. O H. pylori ele vai causar uma lesão da mucosa, um dano, uma irritação, uma inflamação progressiva. O H. pylori, você pega ele no meio ambiente, a gente fala dos países subdesenvolvidos porque ele está, de certa forma, relacionado um pouco com a sujeira, né? Ele tem um pouco disso, é a água contaminada, é o alimento contaminado, então tem esses fatores ambientais presentes. E o H. pylori ele vai começar uma infecção pelo estômago, ele pode ir mais para o antro, pode estar no antro e no corpo, isso daí vai depender da bactéria, a gente vai ter como prever. E essa bactéria vai começar a induzir uma gastrite. Uma gastrite crônica, questão de provas geralmente cai por diminuição até da secreção de cloro. Então o H. pylori acaba levando até uma hipocloridria no estômago, mas ele vai causando uma gastrite crônica. Essa gastrite vai levando a atrofia e toda essa agressão por um período longo, não vai pegar H. pylori hoje ter câncer amanhã, não é isso, mas anos de infecção pelo H. pylori vai levar a uma metaplasia. E essa metaplasia vai continuar evoluindo e pode chegar a uma displasia de baixo grau, displasia de alto grau e adenocarcinoma. Esse adenocarcinoma que vem do H. pylori é o que a gente vai chamar de adenocarcinoma do tipo intestinal. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença do intestinal para o difuso, mas o mais comum que vem do H. pylori vai ser justamente o tipo intestinal. Intestinal porque ele vai ter esse perfil de patológico semelhante ao aspecto glandular que a gente vai ver em outros cânceres do intestino. Existe uma discussão sobre o paciente que já está numa gastrite crônica, ele descobriu o H. pylori através da endoscopia, erradiquei o H. pylori, a sequência para de evoluir, ele não vai continuar evoluindo, mas o que ele já perdeu pode ser que não retorne. Então pode ser que ele mantenha uma gastritezinha ali, que não necessariamente vai ter sintomas, tá? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é gastrite e dispepsia são coisas diferentes. A gente recebe, principalmente na endoscopia, muito pedido assim, gastrite. A gastrite, ela é um achado endoscópico, ela é um achado que você viu o estômago tá com edema, tá com hematema, você mandou para patologia e tal. O que o paciente refere, ele refere, eu tenho dor em região epigástrica, eu tenho refluxo, eu tenho sensação de queimação, eu tenho sensação de estar empachado. Isso faz parte do conjunto da dispepsia. Tá? Então é importante deixar isso claro, porque assim, geralmente o paciente ele tem um sintoma dispéptico, eu estou com dor epigástrica e eu como um arroz e já fico empachado. Esse cara tem dispepsia.
Às vezes você faz uma endoscopia e o estômago do cara está normal. Ele não tem gastrite. Ou, às vezes, a gente tem o contrário. O cara não tem queixa nenhuma, foi fazer uma endoscopia porque a mãe teve câncer de estômago e ele, por rastreio, resolveu fazer uma endoscopia sem nenhuma queixa, você endoscopa o cara e ele tem uma gastrite. E não tem nenhum sintoma. Então, assim, a gastrite e a dispepsia caminham separados. Um é sintoma e o outro é um achado. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa história. Então, os dois subtipos de câncer gástrico, a gente tem o subtipo difuso e o subtipo intestinal. O subtipo intestinal, então, ele é o mais comum, ele é o que está relacionado ao H. pylori, associado com as outras questões ambientais, mas é essa evolução do H. pylori e da gastrite chegando até o câncer. Ele tem uma predileção maior por homens, uma relação de 2:1, e ele é um câncer mais de idoso, 55, 60 anos, para dar justamente tempo da pessoa fazer essa linha de evolução, que é uma linha demorada pelo H. pylori. Essa linha do H. pylori, para quem está estudando sabe, ela é a mesma ideia, mais ou menos, do cólon em relação aos adenomas. Os adenomas de cólon que vão fazendo uma evolução de metaplasia, displasia até o câncer, não tem H. pylori no cólon, o H. pylori é só no estômago, mas comparativamente é a mesma sequência, é a mesma ideia. E o subtipo difuso. O subtipo difuso ele já é um subtipo que ele não tem relação com a H. pylori. Então, o subtipo difuso é um tipo de câncer que surge porque surgiu. Infelizmente, aquela pessoa foi premiada e ganhou um câncer. Então, ele é um câncer que ele vai ter as famosas células anel-de-Sinnett. Se cair em prova anel-de-Sinnett, já é câncer de estômago / difuso. E ele já é um câncer mais agressivo do que o câncer intestinal. Ele tem uma predileção um pouco maior para cometer região mais proximais do estômago, mais para cárdia, fundo, corpo, enquanto o subtipo difuso, pelo H. pylori, tem uma preferência mais por âmago e corpo, o subtipo intestinal vai estar mais para essa região, o subtipo difuso não tem muita essa relação, pode estar em todo o estômago, com uma chance maior de corpo, de cárdia, do que o subtipo intestinal. Justamente por ele estar nessa região, ele pode até dar sintomas mais cedo, porque ele já vai começar a seguir na região da jegue e o cara não come. Você começa a estenosar ali a jegue. Então são aqueles tumores que você, dependendo de quando você recebe o paciente, você pensa, é um tumor de esôfago que invadiu a carne ou um tumor de carne que invadiu o esôfago? Dependendo só do patológico para decidir. Não, é um SEC de esôfago que desceu, um adenocarcinoma de esôfago que desceu, é um adeno de estômago que subiu. Isso é patologia, porque aí, vendo, ou às vezes pela imagem, seja endoscopia, tomografia, você não vai conseguir diferenciar. Então, ele, por não ter essa relação com a H. pylori, é um câncer mais precoce. Então, é um câncer aí na faixa dos seus 40, 45, a pessoa já começa com esses sintomas. E não tem muito essa preferência por homem ou por mulher, já comete as pessoas de maneira igual. Diferente do subtipo intestinal, que tem as metástases geralmente são hematogênicas, o câncer difuso ele já começa uma invasão tumoral invadindo os órgãos adjacentes e já começa a mandar metástase para os linfonodos. Só lembrando que uma coisa que às vezes está em prova, o subtipo difuso é o que tem a relação com o sangue tipo A. Você já deve ter visto muita questão que bota isso do tipo A, qual o câncer de estômago, é o subtipo difuso. Quanto à classificação, é uma classificação endoscópica, tá? Você entra com o endoscópio, você vê o estômago e ele se apresenta em 4 tipos, 1, 2, 3 e 4. Subtipo 1, que é o mais raro, é aquele câncer que você vê se projetando para a luz. Entre aspas, é como se fosse um pediculado. Ele tem um pedículo que sai o câncer, esse é o subtipo 1. Subtipo 2 são úlceras bem delimitadas, as bordas podem ser regulares. Trazendo para a prova, o Borman 2 é aquela questão de paciente com pneumoperitônio, deu entrada na emergência com dor. Dor abdominal difusa com pneumoperitônio, história de usar anti-inflamatório. Foi operado. E aí você abriu a barriga do cara, abriu o estômago e ele tem uma úlcera.
E aí, faz biópsia ou não? O cara tem dor, anti-inflamatório, idoso, tudo fala a favor de ser uma úlcera. Se biopsia, porque a classificação do Dorman 2, que é um câncer de estômago, ele é muitas vezes indiferenciável de uma úlcera por anti-inflamatório, por exemplo. Então você biopsia esse daí. Claro, se for uma úlcera maior, uma úlcera já mais irregular, a endoscopia você já, provavelmente isso daqui é câncer. Mas muitas vezes na emergência você não tem como saber. Então, operou, abriu o estômago, tem uma úlcera, biópsia era úlcera. Não importa, tem que mandar para a biópsia, porque você pode estar comendo um câncer e se não biopsiou, comeu mosca ali. O câncer 3, ele é tipo 2, só que já é uma úlcera maior, já é uma úlcera mais feia, ele já está invadindo a mucosa ao redor. Assim, são termos que está invadindo a mucosa ao redor, parece muito aleatório. Assim, para quem não está vendo, para quem nunca pegou um endoscópio e entrou e viu um estômago com a mucosa invadida, ou abriu o estômago, parece meio difícil de entender qual a diferença do 2 para o 3, do 3 para o 4, mas existe a diferença. Existe essa diferença que nas imagens dá para ver mais ou menos. Claro que as imagens elas vão estar aumentando muito, né? Botando tipo aquele 3 clássico, 2 clássico, mas tem ali os meio termos também. E o tipo 4 é aquele que a invasão já está pegando praticamente quase todo o órgão, já pegou todo o corpo, já pegou todo o fundo, você já não tem mais limite ali preciso. O tipo 4 vai fazer o que a gente chama de limite gástrica muitas vezes, que é quando pega o estômago todo já vira uma pedra, e aí não tem muito o que a gente faça. Tá? E quanto aos sintomas? Bom, os sintomas são inespecíficos. Né? Assim, o paciente ele não vai te apresentar sintomas, porque a nossa população é uma população que come mal, é uma população que come na rua, uma população que come besteira. Então, um cara de 40, 45 anos, tô com uma azia, mas, comeu hambúrguer. Tô com uma azia, mas foi porque comeu linguiça. Aí quando o cara começa a perder peso, não, tem alguma coisa errada. Aí que ele vai procurar o médico. E quando ele vai ver, ele tem um tumor de estômago. Às vezes dá para operar, às vezes não dá. Então, assim, os sintomas são muito inespecíficos, são muito vagos. O próprio adenocarcinoma precoce, esse mesmo praticamente não vai dar sintoma, porque ele é quase microscópico ainda. Mas, sim, o que os pacientes vão se queixar mais? Pensando numa questão de prova, vai ser a dispepsia. A dispepsia vai estar presente em 20% da população mundial tem dispepsia, tem algum nível de dispepsia. Quando que a questão vai querer que você pense no câncer? Quando ele coloca a dispepsia associada ou à odinofagia, ou à dificuldade de deglutir. Eu não tenho dor, mas está ruim de engolir. Ou ele vai ter algum tipo de sangramento ou perda de peso. Quando a questão te coloca dispepsia e te coloca qualquer um desses sintomas, ele está te falando, olha, esse paciente tem câncer. É isso que ele está exigindo de você. Então, esses são os sintomas do paciente com câncer já mais avançado. É um paciente que perdeu peso, está ruim de comer, está ruim de engolir, ele come um pouco, o estômago fica cheio por muito tempo, porque às vezes o tumor está ali próximo ao pilório, o estômago não esvazia bem, ou reflui, porque às vezes está perto da cárdia. Então, da mesma forma que um tumor ali na cárdia pode estar obstruído, mas também pode perder a função do esfíncter. Então, o cara começa a ter um refluxo porque o tumor está invadindo a cárdia e ele perdeu o esfíncter. Então, todas essas daí são as questões estéticas, mais algum outro problema que a questão vai te colocar. Hematêmese, melena, já é mais difícil. Até o tumor crescer a ponto dele sangrar e isso ser colocado para fora como um vômito ou como uma melena, esse tumor já cresceu muito. Provavelmente esse paciente já teve algum outro sintoma antes, mas 20% dos casos, melena e hematêmese também. E quanto ao diagnóstico do tumor de estômago, o que vê direto o tumor é a endoscopia. Não tem outro exame para ver direto. A endoscopia, nesses casos, não tem mais função de tratar, mas faz a biópsia para você ver o tipo. Porque às vezes tem um troço bem feio que você fala, adenocarcinoma e um linfoma. E às vezes um linfoma malte, você erradica a pylori, tratou, está curado. Você evitou uma cirurgia no cara. E o estadiamento? Tomografia, ressonância e PET. Existe também o ultrassom endoscópico. O ultrassom endoscópico ele não vai ter muita função de um tumor avançado de estômago.
ele vai ter função num tumor mais precoce. Porque a função da ecoendoscopia vai ser, você entra com o endoscópio e você vê uma lesão de mucosa. Se essa lesão está só na mucosa, é um tumor termo esse tumor, se você resseca a mucosa, você curou o paciente. Acabou. Se esse tumor ele invadiu a muscular, não chegou nem na serosa, mas ele já está na muscular, para uns exames, uma tomografia, como é muito pequeno esse espaço entre a mucosa, submucosa e muscular, a tomografia não consegue nem ver esse câncer. Então, o que vai decidir, olha, esse paciente eu posso fazer uma ressecção endoscópica, tirar a mucosa, ele está curado, ou esse paciente, eu vou ter que operar e tirar o estômago dele, numa lesão pequena, é a ecoendoscopia. Com a ecoendoscopia você vê bem e nítido a camada, a mucosa, submucosa, muscular, serosa, e você consegue ver até que nível esse tumor está indo. Então, às vezes você consegue ver um tumor que ele já não é mais precoce, porque a definição do precoce é até a submucosa, passou da submucosa, ele já é avançado. E você consegue ver esse tumor mesmo avançado de uma forma cedo, você opera, tira o estômago desse cara e a pessoa curou. O que é bem difícil no nosso meio, tanto pela dificuldade da ecoendoscopia, a dificuldade do paciente chegar ao serviço e a dificuldade do paciente procurar o serviço. Então, são muitos fatores contra. E o tratamento, então, exceto o tumor precoce de mucosa, todos os outros, você só vai ter alguma pretensão de cura operando. Tumores que são de corpo antro, gastrectomia subtotal. O tumor que é de fundo, é de cardia, ou dependendo da altura que ele seja do corpo, considerando a margem que você tem que deixar livre, gastrectomia total. Gastrectomia total, e aí a reconstrução fica a critério, alguns vão reconstruir com Y, dependendo do que sobrar do estômago, a gente pode fazer uma reconstrução AB2, uma AB2 comunicando as alças de delgado para tentar diminuir o refluxo, mas curar é cirurgia. Quimioterapia, até um tempo razoável atrás, a quimioterapia era usada no pós. Então você operava e fazia aquilo para as metástases que sobravam. Hoje a gente já tem estudos, e parece que o prefeito de São Paulo foi, inclusive isso foi feito com ele, já está se desenvolvendo estudos de neoadjuvância de quimioterapia. Então, assim, geralmente nas provas, eu não sei se eles já vão botar isso, mas nas provas de residência, quando eles falam de câncer de reto, geralmente vem associado a quimio neoadjuvante. Mas já está começando a existir alguma coisa desse tipo para outros tipos de câncer, para tentar diminuir a massa tumoral antes de operar. Tá? E assim, naqueles pacientes que a gente não tem mais o que fazer, que não tem jeito, ó, o tumor já invadiu, já pegou, sei lá, tronco celíaco, já está enraizado no pâncreas, já está indo para o fígado, já tem muita metástase. Esses pacientes vai ser paliação. E a paliação do tumor desse é cirúrgica, faz uma gastroentero, né? Você vai levar uma alça ali de jejum, bota no estômago só para o cara comer, porque o tumor já obstruiu. Ou, dependendo do nível e do serviço, você pode botar uma prótese também para endoscopia. Você vê onde é que está a lesão, passa na endoscopia, coloca uma prótese ali, e o cara vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Não vai aumentar o tempo de vida, mas melhora a qualidade dele. Cara, acho que é isso. Tem dia tumor de estômago.